já cheguei 3 minutinhos antes do horário combinado, né? Hoje eu tô muito feliz, eu tô muito contente das coisas que eu pesquisei, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu quero passar pra vocês. Assuntos sérios, assuntos polêmicos, né? Muita coisa envolve a relação a dois. E a gente precisa estar atento, a gente precisa aprender algumas coisas hoje, a gente precisa desenvolver algumas coisas. Oi, Priscila, boa tarde. Você me instigou muito a pesquisar sobre o assunto. Muito obrigada. Eu quero começar agradecendo as minhas filhas. Giovana, que produz o cartaz do Facebook, o convite. Laurinha me ajudou na maquiagem. Elas são uma bênção. Eu quero agradecer a elas, que eu sempre esqueço no final, tá? Eu descobri umas coisas bem barra pesada, mas que eu creio que essa tarde vai trazer liberdade para a gente, tá certo? Vai trazer muito aprendizado, vai desenvolver na gente mudanças, tanto nossa como da relação a dois, tá certo? E vai nos ajudar. A quê, Andréia? A gente viver melhor, tá certo? Buscar meios, buscar estratégias, formas da gente desenvolver uma relação conjugal mais saudável, tá certo? Porque muitas coisas acontecem e a gente não atenta, a gente não percebe, a gente não tá ligado. As coisas do dia a dia vai sufocando a gente e a gente passa desapercebido. E bate uma tristeza, e bate uma depressão, e dá crises de ansiedade, e a gente nem sabe o porquê, não é? Então, assim, hoje, nessa tarde, a gente vai estar disponível para nós, né? Para a gente aprender, para a gente desenvolver e melhorar de vida na medida do possível, tá certo? Eu quero dizer que para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu amo falar sobre família, amo falar sobre relacionamento. Eu pesquiso sobre as coisas e aí eu trago para vocês, pra gente trocar, pra gente construir junto, pra gente desenvolver junto, tá certo? Boa tarde, muito obrigada aí pela presença de vocês. É muito bom pra mim, eu fico muito feliz, tá certo? Bora começar? Vamos começar, porque eu já comecei, né? Vocês sabem que eu gosto de falar, então tenham paciência comigo, tá bom? E vamos lá? Vamos começar. O tema da nossa live hoje, né, que eu postei, é sobre romantismo. Quando a gente fala de romantismo, a gente sempre pensa em romance, né? O lado íntimo e pessoal entre um homem e uma mulher, entre uma relação a dois, não é? Só que eu estava estudando e que, na verdade, romantismo foi um movimento que aconteceu no finalzinho do século XVIII, começando o século XIX. Foi uma revolução que existiu na sociedade e que permitiu ao homem, né? Permitiu ao indivíduo a expor, a colocar para fora os seus sentimentos, tá? As suas emoções. Permitiu ao homem desenvolver esse tipo de habilidade que nós, seres humanos, temos, tá certo? E aí, ao longo do tempo, ao longo as coisas foram acontecendo e as pessoas começaram a expor. Através de quê? Através da música, através de poemas, através de peças de teatro, através das artes plásticas, as artes visuais. Então, de várias formas, né, foram desenvolvendo essas habilidades que nós, seres humanos, temos. E uma dessas habilidades foi relacionada ao romance. A relação entre um homem e uma mulher, ok? E aí, eu descobri algumas coisas e que a gente vai pegando, tá bom? Ao longo dos tempos, as relações conjugais passaram por várias mudanças, certo? E a gente se comporta conforme o sistema desse mundo, sem nem a gente perceber. Por exemplo, antigamente, quando começou o romantismo, né?
se criavam muitas fantasias, muitas histórias de pessoas que morriam por amor. Por exemplo, a história de Romeu e Julieta, não é? Ai, que vou morrer de amor. Então, morrer de amor era uma glória. Era uma questão de honra. Você morrer de amor por outra pessoa. Ok? Isso lá no comecinho do romantismo. Ok? E aí se criaram muitas histórias. E aí se criaram muitas coisas, muitas fantasias. As pessoas começaram a fantasiar a relação a dois. E conforme eu imaginava que era, eu achava que assim poderia acontecer na realidade, que poderia acontecer no dia a dia. E aí criaram-se a história de Romeu e Julieta. Eu também fui pesquisar sobre o Dom Juan. Eu não sei se vocês conhecem a história de Dom Juan, mas Dom Juan, ele foi tido como um sedutor de mulheres. E as mulheres eram atraídas por esse sedutor. E esse sedutor supria as necessidades emocionais das mulheres. Só que eu descobri uma coisa, esse Dom Juan, ele nunca existiu. Ele nunca foi verdade, ele nunca foi real. Dom Juan, ele está baseado na imaginação das mulheres. Esse homem sedutor, esse homem perfeito e que trata as mulheres com cordialidades, com generosidade, com gentileza, e isso encanta os olhares das mulheres. E até nos dias de hoje, até nos dias atuais, as mulheres fantasiam esse tipo de homem, esse tipo de companheiro, esse tipo de homem que supre todas as necessidades emocionais e sentimentais das mulheres, ok? Aí eu fui pesquisar mais um pouquinho, eu cheguei até nos contos de fadas. Os contos de fadas, a Cinderela, né? Que o príncipe vem num cavalo branco, né? E salva ela das garras. E tem da Rapunzel, que tira ela lá da torre, né? E aí, Branca de Neve, né? Que com um beijo apaixonado, ela acorda. E aí são felizes para sempre, né? Essa história de ser felizes para sempre. O que é isso, André? É uma fantasia, gente, criada há muitos e muitos anos atrás e que a gente traz isso até hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a gente casa, né, a gente pensa que casou com um príncipe encantado. A gente pensa que casou com esse Dom Juan, com esse homem perfeito das histórias e das fantasias. Que quando nós nascemos, essas histórias elas já existiam, nós ouvíamos essas histórias e quer queira, quer não, a gente sonha com esse tipo de relacionamento. A gente sonha com esse tipo de princesa e de príncipe. E do sapatinho de cristal, né? Que ele procura por ela e que se apaixonam e vão viver uma vida dotada de prazeres, de alegrias, né? E felizes para sempre. Isso vem de muitos e muitos anos atrás, ok? Lá do começo do romantismo, como eu falei, tá certo? Tem uma frase que diz assim, ó: não é o amor que sustenta o casamento. Tem muita gente que se separa amando a outra pessoa. Não é? Você não conhece gente assim? Eu conheço gente assim, que se separa mesmo amando. Por quê? Porque a forma de se relacionar que sustenta o amor, que sustenta a relação. É a forma com que eu me relaciono com o meu marido, é a forma com que a gente se dispõe a se relacionar para a gente sustentar o amor. Porque o amor, ele não se sustenta com agressividade, o amor não se sustenta com traição, o amor não se sustenta com violência, o amor não se sustenta com essas coisas, ok? Então é a forma agradável da gente se relacionar com o outro.
ok? A Bíblia, né? Aí eu fui para a Bíblia também, né? Eu fui para a história, né? Fui para os contos de fada, fui para Dom Juan, fui para Romeu e Julieta e eu não podia deixar de ir para a Bíblia, ok? O que a Bíblia diz, André, a respeito da vida a dois? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. E que o homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a humanidade e deu a vida, presta bem atenção, e deu a vida por ela. Aí eu lhe pergunto, que tipo de homem hoje está disposto a dar a sua vida por a sua esposa? Que tipo de mulher que você conhece? Você conhece alguma mulher que é submissa ao marido? Gente, assim, Deus nos mostra, eu não estou dizendo que Deus está mentindo, Deus não está mentindo. Deus nos aponta um jeito da gente viver. Só como é que eu entendo isso? Eu entendo dessa forma. Deus pega algo que é perfeito, e Deus, ele de alguma forma quer nos ensinar a gente praticar isso. Só que nem sempre a gente consegue. Por quê, Andréa? Porque para eu ser submissa ao meu marido, e essa submissão a gente precisa entender o que é submissão, porque a gente tem uma mentalidade pequena de achar que submissão é ser capacho, é estar inferior, é estar abaixo. E na verdade não é. Se Fábio me amar como Cristo amou a igreja e deu a vida dele por mim, Fábio vai me respeitar, Fábio vai me amar, ele vai me tratar da forma mais agradável possível. Mas nem sempre a gente vive essa realidade, não é? É um pouquinho complicado, porque assim, eu estava estudando e uma grande porcentagem dos casais que têm violência dentro de casa é das pessoas que frequentam igrejas, que conhecem a palavra de Deus, que sabem onde esses versículos estão escritos na Bíblia e que não pratica. E que até prega isso no púlpito, mas quando chega em casa subjuga sua esposa. Então, assim, é algo perfeito, não é? E que nem sempre Deus há de me perdoar, que eu não consigo, eu não dá para mim ser 100% submissa ao meu marido, porque existem coisas que não dependem só de mim. Tem coisas que dependem de Fábio também. E a gente vai entender o quê? Tá certo? Nessa tarde de hoje. Então, assim, eu conheço da minha família mulheres que pega esse versículo, que a mulher tem que ser submissa ao marido, e ela apanha praticamente todos os dias da vida dela. E ela é uma mulher de oração, de ter o joelho marcado roxo, de tanto ficar de joelho orando. Andréa, tu tá querendo dizer que a oração não funciona? Gente, eu não sei. Claro que funciona, que eu já orei várias vezes, se eu tô aqui, é porque Deus escuta minhas orações. Mas eu quero falar nesse sentido da submissão, tá certo? Não é de outros não, que Deus é maravilhoso comigo, tá certo? E Ele tem livrado minha família de várias coisas e não é esse o objetivo. Eu tô falando da submissão, tá certo? E essa mulher, ela apanha de ficar mole deste homem conhecedor da palavra de Deus, ela conhecedora da palavra de Deus, só que ela pratica e ele não. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Ela é submissa 100% a ele, mas existe uma submissão relativa e existe uma submissão absoluta. A gente precisa aprender isso. O que é uma submissão relativa e o que é uma submissão absoluta. Porque, um exemplo, se Fábio me bate,
Aí eu vou ser submissa a Fábio 100%, absolutamente, porque a palavra de Deus está mandando. Existem interpretações de submissão, ok? E aí, eu fui procurar, e agora? E agora, Andréia? Eu fui para a Bíblia, eu fui para Dom Juan, eu fui para Romeu e Julieta, eu fui para os contos de fadas, eu pesquisei um monte de coisa e eu disse assim, e aonde é que está a vida real? Aonde é que está o hoje? Aonde é que está a praticidade do negócio? Cadê a praticidade do negócio? Eu não encontrei. E aí eu entrei em parafuso. Eu abandonei os estudos, eu abandonei a minha pesquisa e eu fiquei voando. Eu digo, e agora? E agora? E aí, depois de algum tempo, eu achei a resposta, tá certo? E eu vou passar para vocês, tá? O que acontece? É que não podemos colocar Deus em uma caixinha de fósforo. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia e fazer ele uma doutrina para a minha vida, uma ideologia para a minha vida. Eu não posso fazer isso, porque Deus, ele não é um versículo. Deus, ele tem um leque de ensinamentos para nós. Se eu pegar um versículo da Bíblia e fechar os meus olhos para o resto das coisas que existem ao meu redor, eu vou me frustrar. E aí a culpa não é de Deus, a culpa não é da oração e a culpa não é do joelho roxo dessa pessoa que eu conheço, que eu disse a vocês, de estar lá orando. A culpa não é dela. A culpa não é de Deus e nem da sua palavra. Ok? Porque Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. Só que eu não posso pegar um versículo da Bíblia e fazer disso uma doutrina. Ok? Vamos lá. Ele diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, destrói. Andréia, e o que é sabedoria? A Bíblia diz que basta a gente pedir sabedoria a Deus que ele nos dá, tá? E o que é sabedoria, Andréia? É um segredinho simples. É um segredinho simples. Sabedoria é você conhecer. É você conhecer o outro. É você se conhecer. É você conhecer os mistérios que rodeiam a vida de vocês dois. É você deixar que o outro te conheça profundamente, na sua originalidade, ok? Você sabe, olha só como é difícil. Você sabe o número do CPF da sua esposa ou do seu marido? O número do CPF, você sabe? Você sabe quando ele não tá bem, quando ela não tá bem, só em olhar? Você sabe? Você sabe quais são os sonhos, quais são as ideologias, os sonhos mesmo que a outra pessoa tem e que ela deseja realizar? Você sabe quais são os sonhos da sua esposa? Você sabe quais são os sonhos do seu marido? Você conhece profundamente? Você sabe se, um exemplo, se o seu marido é agressivo, você sabe por que ele é agressivo? Se a sua mulher é estressada, você sabe por que ela é estressada?
Por que que ela está estressada? Isso é conhecer o outro, tá certo? E aí, né, eu fui dar mais umas voltas por aí e eu encontrei algumas coisas, tá? Eu encontrei esse romance, né, nas músicas, eu encontrei nos poemas e eu encontrei nos filmes algumas coisas legais que a gente pode pegar como exemplo e outras coisas não, ok? Coisas que funcionem e tem coisas que não funcionam. Por que, Andréa? Gente, porque as músicas, os filmes, geralmente, eles trazem algum aprendizado de vida, tá certo? De vida, de exemplos de vida. Mas aí a gente também não pode generalizar, porque cada caso é um caso, né? Cada família, cada casal tem o seu moído, tem as suas picuinhas, né? Mas aí a gente pode estar pincelando e aprendendo com algumas coisas, ok? Hoje não existem mais fantasias de relacionamento perfeito. Hoje não existe mais relacionamento perfeito, o homem perfeito para mim. Isso não existe mais, isso é história de conto de fada. Por que, Andréia? Gente, porque eu casei com um homem de carne e osso. Eu casei com um ser humano que ele é dotado de defeitos e de qualidades. Eu não casei com um príncipe. Eu casei com um ser humano. E todo ser humano, como eu já falei aqui em outros vídeos, eles são dotados de defeitos e de qualidades. Ok? Hoje é aceitar o outro como ele é e não como eu idealizo que seja. Não, porque o meu príncipe encantado ele vai ser assim, assim, vai ter olho verde, vai trabalhar nisso, vai ser rico, vai... Não, é aceitar o outro como o outro é. É uma decisão, tá? É se dispor juntos a criar formas inteligentes de conviver. Ok? Andréa, isso é possível? Será que isso é possível? Você que vai dizer se é possível ou não. Se você está disposto ou não. Ok? Quantas e quantas vezes pessoas viveram relacionamentos baseados nas fantasias de amor eterno? De amor eterno. Gente, não existe amor eterno. Nós somos seres humanos. Aqui nessa terra, a gente tem começo, meio e fim. Não é? Andréa, tu é para sempre na vida de Fábio? Não. Não. Um dia, ou eu vou morrer, ou ele vai morrer. Os dois vão morrer. Entende? Não existe mais essa fantasia de amor eterno. Ok? Agora, uma coisa que sempre existiu e que sempre vai existir é o inexplicável, tá certo? É o acaso, né? É a diversidade de histórias e de conexões. Eu não sei o porquê que eu amo o Fábio, por que a gente se encontrou. Foi puro acaso. Se eu contar aqui a nossa história para vocês, foi puro acaso, foi uma brincadeira que fizeram e acabou dando certo, graças a Deus. Tá dando certo até hoje, tá certo? Ó, gente, o que acontece? É mais ou menos assim, ó. Como é que acontece hoje? Hoje não é mais conto de fadas, né? Como é que acontece hoje com a mulher moderna de hoje, com os relacionamentos modernos de hoje? Como é que acontece, Andréa? É mais ou menos assim, ó. Eu tô com você, eu gosto de você, mas só dá pra gente conviver junto se houver respeito e companheirismo. Dividir as tarefas. Se não for assim, tchau. A fila anda. Hoje é desse jeito, ok? Não tem mimimi, não tem mais ou menos. Hoje não tem nada que prenda. Por mais que tenha caso de mulheres que ainda são presas, mas existem muitas que já se libertaram faz tempo. Então, assim, não existe. Antes a mulher vivia presa com o homem por causa dos filhos, por causa da situação financeira.
ela sofria abusos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e ela se submetia a esse homem, a essa submissão a esse homem, por N motivos, mas hoje ela não precisa mais, porque essa mulher hoje, ela é independente, financeiramente falando. Ok? Então ela não precisa mais se submeter a relacionamentos abusivos por causa disso. Ok? Então, os relacionamentos... André, por que existe tanto separação conjugais? Gente, por causa disso. Porque a gente não quer sofrer na mão do outro. Nós não somos saco de pancada de homem nenhum. Nós não somos. Nós somos merecedoras de respeito. Então, se o cara não respeita, essa mulher, ela vai encontrar meios de fugir desse homem. Porque ela não está se sentindo bem. Porque ela não é respeitada. Então, por isso que ela foge. Ela não aceita. Nós vivemos num mundo machista, num mundo preconceituoso, não é? Que os homens têm preconceito com as mulheres, a sociedade tem preconceito com negros, a gente não respeita as crianças, não é? O feminicídio tá aí para mostrar isso, que os homens, eles odeiam, né? Que as mulheres sejam independentes, não é? E por isso tanta violência doméstica que anda acontecendo no mundo. No nosso Brasil, eu estava estudando que o nosso Brasil ele está em 5º lugar de violência doméstica. E as mulheres que sofrem violência doméstica é dos seus parceiros íntimos. É dos seus maridos. Elas sofrem violência. Não só física, mas moral, psicológica. E isso é agravíssimo. Ok? Por mais que existem muitas mulheres presas em relacionamentos, existem muitas que já se libertaram, ok? Hoje as mulheres, elas sabem o que quer, elas são criteriosas e não aceitam qualquer coisa, né? Não vai aceitar qualquer coisa pra mim. As mulheres hoje, elas são criteriosas. Por isso que muitas vivem só. Porque tem uma frase que diz que melhor só do que mal acompanhada. Não é verdade? O amor romântico ficou para trás. Uma estrutura antiga, uma ilusão, uma fantasia, né? Que romantizou o casamento. E hoje isso não existe mais. Isso não funciona mais hoje. Ok? Fábio não é o meu príncipe encantado. Ele é um ser humano, como eu já falei. A vida 2, ela necessita de cuidados minuciosos. Tudo nessa vida precisa de harmonia. Tudo precisa de harmonia. É como uma orquestra, onde tem o maestro e ele vai organizando. O casal, ele precisa de organização para conviver junto. E não uma panela de pressão de estresse. Ok? Tudo nessa vida necessita de harmonia. Generosidade e cordialidades. Quando o cônjuge ele é tratado com cordialidades e gentilezas e respeito, a alegria, a gente é estampada. Andréia, tu tá falando algo impossível. Gente, não é impossível. Não é impossível, é possível sim. Se houver mais um pouco de dedicação e cuidado e carinho. Precisa-se dessas coisas. A gente esquece que essas coisas são importantes. A gente tá preocupado em trocar de carro. A gente tá preocupado com o porcelanato do chão da casa, de colocar porcelanato nas paredes. A gente tá preocupado com sei lá, com tanta coisa aí. E a gente não atenta para os valores que foram criados desde lá do tempo do romantismo. Lá do século XVIII, século XIX. Nós não estamos preocupados com os valores na relação entre seres humanos. Ok?
Vamos lá? Vamos falar agora de um caso bem chatinho, mas ele é real e a gente precisa falar, porque se a gente não falar, a gente calar, a gente tá sendo irresponsável com a gente mesmo, ok? A violência contra a mulher, a violência doméstica, é uma questão de saúde pública e aponta que cada 4 mulheres no mundo, a cada 4, uma sofre de agressão, de violência psicológica, de violência doméstica. Então, se tem eu e mais 3 de vocês assistindo o vídeo, uma de nós 4 sofre de violência. E isso é muito sério, ok? 70% dos crimes contra a mulher acontecem no ambiente familiar, pelos seus próprios parceiros, pelos seus próprios maridos, infelizmente, ok? O ato sexual forçado ou obrigado gera consequências desastrosas e traumáticas na vida da mulher. Gera sentimento de humilhação, abuso, desrespeito, dificultando a relação. Se o homem ele não respeita a sua própria mulher na hora da intimidade dos dois, vai gerar frustrações, vai gerar doenças psicológicas na mulher e a mulher vai entrar em depressão. Nós vivemos numa sociedade hoje que a depressão ela está crescendo de forma assustadora. E muitas vezes a gente não sabe o porquê que está depressiva. E a gente diz assim, não, mas é o meu marido, né? Mas é ele mesmo. Infelizmente. Ok? Por exemplo, André, o que seria uma ameaça psicológica? Como é que seria, Andréa, mais ou menos uma ameaça psicológica? É o homem dizer assim, se você não tiver relação sexual comigo, se você me negar, eu vou procurar outra lá fora. Isso é uma pressão psicológica. Aí essa esposa cede o corpo dela para ele, para que ele não vá procurar outra. Só que quando termina, ela vai chorar. Ela vai se entristecer. Ok? Isso acontece entre 4, uma sofre isso. De 4 mulheres, uma sofre isso no mundo. Ok? Depressão, ansiedade, suicídio são traumas nessas mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Ok? Sensação de solidão, vergonha, culpa e medos. São agressões que esse marido, dentro de casa, isso são coisas, gente, que a gente não vê. Isso são coisas que a gente não vê. A gente não vê essas coisas dentro de igreja, a gente não vê essas coisas lá fora na rua. É coisa íntima, é coisa pessoal. E que nem sempre ou quase nunca é falado nem para a família. Essa mulher, ela sofre esse tipo de agressão calada. Calada ela sofre. E ela não conta para ninguém. Ok? A violência sexual pode envolver agressão, ameaça, intimidação, ferimentos. Ok? E aí vai prejudicar os sentimentos dessa mulher. Ela vai se sentir feia, ela vai se sentir suja, ela vai se sentir nojenta. As dificuldades nas relações afetivas são gigantescas. A mulher, ela se fecha, ela evita contato físico. Quando ela pode, né? A baixa satisfação com a vida é bem evidente.
Se você ver uma mulher triste, uma mulher calada, uma mulher que não tem alegria de viver, ela sofre algum tipo de agressão dentro de casa. Algum tipo de violência. Gente, deixa eu esclarecer aqui uma coisa. Quando a gente fala de violência, não é só física, não. Não é só bater. É intimidação. São palavras que são ditas e que isso magoa e machuca. Mais do que se levasse um tapa na cara, não é? Tem palavras que são ditas que dói mais do que se levasse um tapa na cara. Não é verdade? E quando esse homem ele é machista e ele é preconceituoso e ele não vê a mulher como um ser humano digno de respeito, e ele acha que essa mulher é capacho dele, e porque casou ele a domina, ele faz esse tipo de coisa que eu citei. Ok? Porque esse homem, ele não entende o que é respeito. Ok? É ruim, né, gente? Mas é importante a gente aprender essas coisas. Tá certo? Essa mulher, ela não vai sentir prazer na relação a dois. Ela não vai dizer que ser casada é bom. Ela não vai dizer que a união conjugal é boa. Ela não vai dizer isso. Ela vai achar ruim. Ela vai se sentir incomodada. Ela vai se sentir retraída. E ela vai se sentir incômodo na hora que o marido a tocar. Ok? A relação, ela vai ter grandes dificuldades com a relação da própria imagem. Ela vai ter a autoestima dela baixa e as relações afetivas são afetadas negativamente e limita a qualidade de vida. Então, ela não vai desenvolver bem com os filhos, ela não vai ser feliz, ela não vai ser bem-sucedida no trabalho, ela vai ter grandes dificuldades, ok? Por quê? Porque o marido a oprime, certo? E isso é muito prejudicial. Aí vai se criar uma frieza e um distanciamento. Ela vai ser uma mulher fria e distante do marido. Ai, fulana, tu é tão fria, por quê? Tem um porquê, gente. Não, gente, não esqueça de uma coisa. Sempre vai ter um porquê. Sempre. Eu gosto dos porquê. Pra quê? Por que eu tenho que fazer isso? Uma vez disseram pra mim assim: quando você não tiver afim e o seu marido lhe procurar, você veste a camisa, toma um banho gelado, veste a camisa da fé, respira fundo e vai. Por quê? Então quer dizer que eu tenho que suprir as necessidades do meu marido, eu tenho que suprir as necessidades dele como homem, eu tenho que respeitar o meu marido e eu não vou me respeitar. E o respeito não é uma via de mão dupla? Como é que eu tenho que respeitar ele se ele não me respeitar? Como é que é um? Se são dois em um, quando casa se torna um. Então quer dizer que eu tenho que respeitar Fábio e Fábio não tem que me respeitar? As minhas vontades? Né? Gente, tudo que você ouvir, critique. Critique as minhas palavras. Critique. Gente, eu sofri tanto na minha vida porque eu não criticava. Tudo que o povo me falava, eu enfiava de goela abaixo. Tudo que o povo me dizia, eu achava que era verdade. Só eu que tava errada. Critique, gente. Avalie. Coloque na balança. Peneire as coisas que você ouve. A gente ouve muitas vozes. A gente ouve muitas coisas. Será que isso tá coerente? Será que isso não tá? Porque a gente vê que pessoas hoje em dia que têm mais poder é os que mais pisam na bola.
Não é porque Andréia tem mestrado e doutorado em educação familiar. Andréia sabe. Nem tudo, gente. Se eu souber 0,5%, eu já estou satisfeita. Avalie o que você escuta. Ok? Afeta diretamente. Essa mulher, quando ela é subjugada, quando ela é oprimida, vai prejudicar diretamente no processo de aprendizagem, na memória dela. Se essa mulher ela é abusada dentro de casa pelo seu próprio marido, vai ser arquivado na memória dela esse momento de tensão que ela vive. Porque quando ela pensa que vai ter que se relacionar intimamente com o marido, ela já cria ataque cardíaco, falta de ar e pavor e pânico. E essa mulher, ela vai sofrer e quando ela lembrar, ela vai ter crises de ansiedade. Ela vai ter crises de choro. Só que ela não vai entender. Por quê? Ué, não é meu marido? Dá pra entender, gente? É o marido, mas ele não é seu dono. Ele não é seu dono. É parceiros. É respeito. É doação. Doação você faz porque você está sendo espontâneo em se doar para o outro. E não obrigação. Tudo aquilo que a gente faz por obrigação é ruim. Não é ruim? Mas quando você se doa, não é? Não existe traumas. Ok? Gera muita confusão, pois é meu marido, não é? Mas a gente não pode esquecer que para que haja doação, tem que ter ação e reação, não é? Você só reage ao seu marido quando ele age. Você só se doa para o seu marido quando ele se doar para você. É uma troca. Não existe outra coisa. Ok, gente? É uma troca. Ai, vamos continuar. É pesado, mas é importante, tá? A mulher moderna, a mulher de hoje, ela não aceita ser subjugada, retraída, humilhada, tratada como um ser inferior. Ela é empoderada. Ela quer ser participante, ativa. Ela sabe o que ela quer. Ela exige ser tratada com respeito e liberdade. Ela quer se sentir importante e colaboradora. Ela quer alguém para somar e não para diminuir. Eu quero o Fábio na minha vida para ele somar comigo. Eu não quero o Fábio para me diminuir. Ok? Ela também é digna de prazeres e satisfações na hora 2. E que seus desejos também precisam ser saciados. Eu não vou ter relação íntima com o meu marido, não para satisfazer ele. Ó? E eu não sou gente, não? E eu não sou ser humano, não? E eu também não tenho meus desejos, minhas vontades? E o que eu sou nessa terra, por exemplo? Eu sou o quê? Presta atenção o que a sociedade, mulher, fala sobre você. Ok? Vamos esclarecer uma coisa. Eu amei isso que eu escrevi. Vamos esclarecer uma coisa. Quando o Fábio me toca, ele não está tocando só no meu corpo. Ele está tocando profundamente nas minhas emoções. Ele atinge regiões que nenhuma outra pessoa tem acesso.
ele mexe com os meus sentidos, com os meus sentimentos. A mulher tem que ter a segurança de se doar plenamente nas mãos de quem saberá tratá-la com maestria. Então, para uma mulher se sentir segura, ela precisa saber, não é, para quem ela está se doando. Será que ela confia nessa pessoa para se doar? Porque vai mexer no que tem de mais pessoal meu. Vai mexer com o que tem de mais íntimo meu. Ok? Se, de alguma forma, as atitudes na hora 2 provocar algum tipo de humilhação ou constrangimento, não será prazeroso para ela. E isso não é saudável na relação. Ok? Andréia, então assim, na relação a 2, como é que eu vou descobrir o que pode, o que não pode, até onde eu posso ir, como é que acontece? Gente, é só através do diálogo. É só através do diálogo. É o cuidado. A mulher, para que ela não se sinta presa ou dominada. Ela precisa de dizer a hora que ela quer que pare. Ou continue. Ok? Então, assim, é ela que diz. O homem, ele tem que dar essa liberdade a ela. De dizer, pare, 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 eu não quero mais. Por quê? Ah, não sei. Aí cada um tem seus motivos, né? Ah, não dá. Ai, não consegui, desculpa. Acontece. Não é? Acontece. E a mulher, ela precisa ser respeitada. Porque muitas vezes o homem a pega com força, com brutalidade. E aí, como eu pesquisei, o próprio marido, ele vai estuprar a própria esposa. Andréia, isso pode acontecer? E acontece. Pode não, acontece. Porque se a mulher ela não quiser e o homem forçar a relação sexual deles dois, ele está estuprando ela. Qualquer tipo de proximidade física que um homem ele faça em uma mulher sem o consentimento dela, ele está cometendo crimes. E isso é muito sério. Isso não é brincadeira. De 4 mulheres no mundo, uma sofre esse tipo de crime de agressão. Ok? Pesado, né, gente? É muito pesado. A gente precisa entender, a gente precisa perceber a diferença do papel da mulher antigamente para a mulher moderna. A mulher de antigamente, ela estava disposta e disponível a suprir o seu marido, né? Ela doava o corpo dela para satisfazer ele. Então ela se fecha no mundo dela. A mulher moderna não. A mulher moderna, ela quer ter os direitos dela também na hora da relação. Ela quer e ela tem todo o direito do mundo para que ela também se satisfaça, para que ela também seja suprida. Ok? Andréia, meu marido precisa ouvir essas coisas. Andréia, meu marido precisa ouvir essas coisas. Quem deveria estar assistindo esse vídeo agora era ele. Deixa eu lhe ajudar, tá certo? Quando eu quero que Fábio escute alguma coisa que eu aprendi, eu uso de uma estratégia. Quando ele tá por perto, eu coloco para eu ouvir. Por exemplo, eu tô fazendo o almoço. Aí eu vou lá, coloco o vídeo e fico ouvindo. E indiretamente ele escuta. Ok? Faça isso que dá certo, tá bom? Vai funcionar em nome de Jesus, tá? Você sabia
que mesmo casado, o homem que obriga a mulher a ter relação sexual com ele, sem a vontade e o consentimento dela, é considerado estupro? Pela lei, é considerado estupro. É um crime e é inafiançável, viu, gente? Viu, homens? É agora não sai a palavra. Você vai preso. Pronto. Você vai preso. Por quê? Porque você está cometendo um crime contra a sua própria esposa. Ok? Tem que ter a vontade e o consentimento dela. Ok? A vontade do outro tem que ser respeitada. A vontade do outro, gente, tem que ser respeitada. Esses homens machistas por aí, que acham que a mulher é propriedade dele, não é. Não é. Gente, eu costumo dizer, são laços, não são amarras. São laços. Tem que acontecer espontaneamente, de forma agradável para os dois. De que adianta ser agradável só para um? Entende? Você pode estar praticando violência dentro de casa sem saber e a sua esposa pode estar sofrendo violência dentro de casa sem saber também. Ok? Isso é muito importante a gente saber para que a gente não seja invasivo na liberdade do outro, tá certo? Na moral do outro. O homem, ele não pode mexer com a moral da mulher e a liberdade dela, de querer começar e de querer terminar, ok? Uma vida sexual saudável é aquela que acontece espontaneamente, nem por obrigação, nem de forma tirana, né, dos homens, para provar a masculinidade. Claro que não, né, gente? A gente está no século XXI, né? E essas coisas ainda existem na nossa sociedade, ainda existe dentro das nossas casas, ainda existe dentro das famílias. Gente, a gente evoluiu em tanta coisa, né? E a gente ainda está enterrado nesse tipo de situação, ok? A mulher também tem que ser saciada, suprida. É uma troca de sentimento e prazeres, como eu já falei, tá certo? E cabe ao homem esquadrinhar as emoções da sua companheira. A sensibilidade tem que ser o prato principal da relação, né? Você tá gostando? Tá bom? Não tá? Tá machucando? O que foi? Tá tudo bem? E esse diálogo, ele tem que ser trocado, ok? Tem que perguntar mesmo. O que você gosta? O que você não gosta? O que você aceita? O que você não aceita? Porque entre quatro paredes, entre uma relação íntima entre marido e mulher, tem que haver diálogo. Não é intimidade, gente! Não é intimidade! É intimidade. Tem que ter essa liberdade de comunicação. Ok? Tem que ter, gente. Ah, André, eu não consigo. Vai ter que tentar. Pelo menos tente. Né? Porque não funciona. As coisas só funcionam se tiver diálogo. Como é que o outro vai descobrir que tá machucando, que tá doendo? Como é que o outro vai saber que não tá bom? Vai ter que dizer. Não, desse jeito aqui é melhor. Não, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Ok? Isso é sério, gente. Não é brincadeira. E acontece. Marido e mulher, acontece, ok? Para que a relação entre os dois seja saudável, aí essa relação saudável que esse casal vai ter, vai se expandir por toda a família, por todos os membros. Porque se marido e mulher se dão bem, enraiza para os filhos, enraiza para o resto da sociedade inteira. Então, a importância de marido e mulher se dar bem, nesse sentido também, para que as coisas funcionem, para que as coisas se frutifiquem a família e que a gente procure viver melhor. Não é? A gente tá passando por tanta coisas difíceis, aí mais uma. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Dentro de casa a gente tem que ter paz, né? Ai, meu Deus, anoiteceu, lá vem meu marido me procurar. Já pensou, gente, o tormento
na vida dessa mulher, o resto da vida dela. Que tormento. Ai, meu Deus, lá vem ele querer me tocar. Ai, meu Deus. Gente, é um tormento. É você viver numa casa de horror. Não, meu filho, peraí, vem cá, vamos conversar. Assim não dá, não. Olha, vamos. Não dá. Vamos conversar. O que você gosta, o que você não gosta? O que funciona, o que não funciona? Vamos ver. Vamos ver nós dois aqui. Não é porque a minha relação pessoal com o meu marido tem que ser igual à relação do marido. Não, gente. Cada casal é um casal. Cada casal tem suas picuinhas. Cada casal tem seus moídos. Cada casal tem seu jeito de viver, seu jeito de ser. Não queira olhar pro marido de fulano e achar que o marido de fulano é perfeito, porque não é, gente. É todo mundo ser humano. Ok? Números alarmantes apontam a violência doméstica como um fator de problema social. O que tem de crescido de violência doméstica nessa quarentena, nesse isolamento social. Vocês não têm noção da quantidade de mulher que é violentada pelo seu próprio marido. O homem machista oprime a mulher, a humilha, a controla. Ela não tem mais autonomia. O feminicídio é a lesão corporal. Quando o homem ele mata uma mulher, que ele mata simplesmente por ela ser mulher, não começa naquele ato. Não é assim que começa. Começa com agressão verbal, começa com a opressão, começa com outros tipos de violência, a violência moral, psicológica, como eu já falei. E aí vai se agravando. Se a mulher ela não toma uma atitude, vai se agravando, ok? E aí, infelizmente, muitas vocês conhecem, gente. Muitas mulheres têm sido mortas pelos seus próprios maridos, ok? Quando o homem ele oprime a mulher, ele censura ela, ele diminui a autoestima dela. E ela não consegue enxergar isso como uma violência. Porque na nossa sociedade, a gente só entende que violência é agressão física, não é? E isso não é verdade, ok? Ontem eu fui levar minha filha no médico e eu vi um tipo de agressão na rua e aquilo foi horrível. O homem cruzou os braços, arregalou os olhos, foi pra cima da mulher já querendo engolir ela que nem um leão. Na agressividade. Eu digo, nossa, meu Deus, Deus me livre de ter um marido desse. Eu deixava ele no outro dia. Ok? Uma relação abusiva. Andrea, o que é uma relação abusiva? Muitas e muitas mulheres, elas sofrem violência e relação abusiva e elas não percebem o que é uma relação abusiva. Vamos aprender hoje, tá? Deixa eu beber água, peraí, só um minuto. O que é uma relação abusiva? É aquela relação, é aquele relacionamento que não tem paz. É o ciúme exagerado, é o controle. Não, você não pode isso, não, você não pode aquilo. Não, você não vai fazer isso, não, você não vai fazer aquilo. Cala a boca, você não sabe de nada. Isso é um tipo de relação abusiva. Chamar a esposa de feia, de horrorosa, eu não lhe amo, e aí xinga palavrões com ela. Manda ela ir para aquele canto. Misericórdia, né, gente? Acontece? Vocês conhecem alguém assim? Quer isolar você de tudo? Isolar você de tudo. As brigas são constantes. Não deixa você ter amizades. Não deixa você visitar seus familiares. Lhe deixar fragilizada. O homem, quando ele oprime a mulher, ele faz ela se sentir fragilizada. E as agressões psicológicas. E forçar o sexo. Quando o homem, ele força
o sexo, ele tanto tá cometendo um crime, que é estupro, como ele tá a mulher, ela tá sofrendo uma relação abusiva, ok? E aí, André, o que a gente faz quando a gente entende isso dentro das nossas casas? Aí você vai ter que avaliar a sua relação. Que tipo de relação você tá construindo dentro da sua casa? Que tipo de relação você tá tendo? Que tipo de relação você quer? Porque não adianta você querer uma relação saudável se o outro não quer. Ah, não, mas é porque ele vai mudar. Não, mas é porque ela vai mudar. Gente, bora lá. Busque ajuda. Busque ajuda, não se cale. Não se cale. Tem muitas esposas de homens crentes, de púlpito, que prega a palavra, que anda com a Bíblia debaixo do braço, sofrendo agressões, abusos, violência. Ok? Mulher, esposa, não é uma coisa. Nós não somos uma coisa, homens. Nós não somos posses de vocês, ok? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Fábio, ele não tem livre acesso ao meu corpo. Não. Se você disser que o seu marido ele tem livre acesso ao seu corpo, você tá tirando de você aquilo que é seu. Lembra que eu falei que é uma doação? É quando você se doa. É diferente, não é posse. Entende, gente? Não é um copo com água que você vai na geladeira e bebe a hora que quer. Não é. Gente, nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. É conquista. Depois que casa, a gente acha que dominou. Pronto, eu conquistei, é meu. Fábio não é meu. Ele não é a minha posse, ele é o meu companheiro. Eu tô pra somar com o Fábio. Fábio não é propriedade minha. Nós estamos enlaçados por um propósito e por um objetivo. Não é dominar, gente. Não é dominar. Ok? Porque aí vai causar transtornos para o relacionamento. Tá bom? Vamos concluir, que eu falo demais, né? Eu tinha tanta coisa para falar, mas aí eu dei uma resumida em tudo, porque eu falo muito, eu acabo cansando vocês, né? Eu entendo. Mas me perdoem. É que eu gosto de falar. Concluindo, já tô concluindo. A vida 2 é repleta de mistérios. Muitos mistérios acontecem. Muitos. E cabe a mim, cabe a vocês pesquisar e observar que tipo de relação, que tipo de relacionamento você vive. Porque isso é muito sério. E aquilo que não tá no eixo se conversa para se tentar colocar no eixo. Aonde há diálogo. Ok? Porque senão você vai sofrer a sua vida inteira achando que tá fazendo a vontade de Deus, que é para sempre, né? Porque aquela pessoa que eu falei para vocês que eu conheço, ela é submissa 100% ao marido e ela apanha todo dia. Ela apanha do marido todo dia. E uma vez eu conversando com ela, eu disse assim: por que ele lhe bate? Por que ele bate em você? Aí ela disse: eu não sei. Aí eu disse assim: quando é que ele bate em você? Aí ela disse assim: ele bate em mim quando ele bebe. Quando ele toma bebida alcoólica. Aí eu disse assim: e depois que ele ficou bom, que ele ficou sóbrio, você nunca chamou ele para conversar e perguntar o porquê que quando ele chega em casa bêbado ele lhe bate? Aí ela disse: não, eu nunca perguntei a ele. E essa mulher se submete até hoje. Vamos colocar aí mais de 30 anos de casada,
mais de 30 anos de casado, e essa mulher, ela sofre. Por quê? Porque ela não tem autonomia emocional. Ela não tem autonomia emocional de se libertar de um relacionamento abusivo. Deus nunca quis, gente, que nós mulheres sofrêssemos dessa forma. Isso não vem de Deus? Não, André, mas é porque eu casei, sabe? E eu tenho que ser de um homem só e é pra sempre. Eu casei. Se ele me bate é porque Deus quis, é porque Deus quer. Eu sei lá o porquê. E você vai sofrer por causa disso. E ainda pior, ainda vai colocar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ok? Complicado, né, gente? Mas a gente vai aprendendo, tá? Onde foi que eu parei? O cuidado, a atenção, a compreensão e o respeito são pratos principais, diários. É o cuidado, é a atenção, é a compreensão, é o respeito. Quando existem essas coisas dentro de casa, a vida se torna mais leve. Ok? Conhecer o outro é imprescindível. Imprescindível. E agora eu vou. Eu disse que eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou. Eu disse que eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou. Eu tava assistindo. Eu até postei no Facebook com relação a um filme muito polêmico, né? De Os 50 Tons de Cinza, de uma moça que ela é subjugada por um homem e ela busca conhecer o porquê que aquele homem quer subjugar ela. Por que ele quer ter uma relação com ela tão de opressão? E aí ela vai descobrir o porquê que ele age daquela forma, porque ela se apaixona por ele. E aí ela quer saber o porquê. Por que você quer essas coisas? E aí ela foi observar na vida dele. E ela foi conhecendo ele. E eu acho fantástico. Tem gente que não gosta do filme porque tem cenas de pornografia e são cenas bem picantes, bem fortes. Mas eu já sou bem grandinha para avaliar um filme, né? Eu já sou bem grandinha, eu já tenho vou fazer 42 anos agora no final do mês. E eu já sou bem grandinha para avaliar uma situação. E como eu gosto muito de filme, e eu gosto muito de aprender sobre histórias de filme, e eu fui avaliar. Eu fui esquadrinhar o filme, e o que eu achei fantástico é que aquela mulher, ela descobriu o porquê que aquele homem era sádico e queria oprimir ela. E ela descobriu o porquê. E quando ela descobriu o porquê, ela ajudou ele a se libertar. Eu sei que é algo que não é corriqueiro de acontecer na realidade, né? Mas é um caso no qual eu gostei muito. Quando a mulher, ela puxa um pouquinho, porque todas nós somos inteligentes. Quando a gente puxa um pouquinho da nossa inteligência, a gente se dedica um pouquinho, a gente conhece a pessoa que a gente convive, né? E a gente procura fazer com que dê certo. E se o outro não quiser, aí a gente lava as mãos, porque a gente não pode invadir no espaço do outro. Tá certo? Mas a história do filme é bem interessante. E quando termina a trilogia, são 3 filmes, e quando termina, eles se casam e ele se redime daquilo que ele fazia, que ele oprimia mulheres e que agora ele não oprime mais. E ele acabou casando com ela e ele deixou de tratar as mulheres daquela forma. Alguns críticos dizem que um sádico, um homem que sente prazer em provocar dores na mulher, é pior do que a história do filme. A história do filme pega leve, né? Mas, assim, eu gostei muito da história porque ela descobre os mistérios e os segredos dele, ok? Então, quando você vê alguém com trauma, com algo bem pesado, dá uma pesquisada, uma avaliada, procura ajuda, procura se informar sobre o assunto, que aí você vai descobrir coisas, tá? E vai poder lhe ajudar, tá bom?
Os tempos mudam, as pessoas mudam e se adaptar à realidade é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Por quê? Porque se eu quiser viver hoje numa submissão absoluta a um homem totalmente agressivo e machista, como as mulheres de antigamente faziam, eu vou sofrer. E aí a Bíblia e Deus não tem nada a ver com isso, né? A gente pode se adaptar. Eu posso respeitar o meu marido pode me respeitar. Porque acabou aquele tempo, ou era, né, para acabar o tempo do machismo e do homem oprimir as mulheres, ok? Nesses tempos, não podemos fazer vista grossa para os problemas emocionais, ok? Ai, Andrea, mas é porque eu sou 100% fé. Eu não tenho problemas emocionais. Tu é ser humano, mulher. Tu tem problemas emocionais, não tem nada a ver com fé. São sentimentos, são as emoções que brotam da gente. Somos seres humanos. Só se você já criou algumas asinhas nas suas costas e você já foi pro céu. E aí, quando você virar espírito, simplesmente espírito, aí você não vai sentir as coisas, né? Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, as emoções e os seus sentimentos precisam sim ser respeitados, porque você vai sentir sim, ok? Porque as emoções, elas vão aflorar sim, ok? E essas doenças, esses problemas emocionais é algo que está no auge, né? É algo que está presente no nosso dia a dia, é algo que está presente na nossa sociedade e a cada dia, se a gente aprender a lidar com isso, eu acredito que fica um pouco melhor. Porque antigamente as mulheres, elas eram oprimidas, elas eram subjugadas, elas eram tristes e não sabiam o porquê. Ah, mas hoje não. Hoje a gente tem como descobrir, pesquisar, a gente tem como encontrar meios da gente conseguir melhorar a nossa situação e a nossa relação a dois, ok? Foi um prazer, o tempo passa rápido, né? Não sei pra vocês, mas pra mim passou muito rápido. Muito obrigada. Tinha mais coisa, como sempre. Tinha mais coisa. Mas deixa pra próxima, tá bom? Um beijo, um abraço. Foi um prazer imenso pra mim. Assiste mais vezes. Não assiste só uma vez. Porque uma vez eu falo muito rápido, né? E aí não dá tempo de pegar tudo. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo algumas coisas. Aprendi muito com isso tudo, tá? Descobri algumas coisas sobre a minha relação e que eu vou praticar e vou dar uma melhorada nessa relação aí, porque a carruagem tem que andar, esse trem tem que estar em cima dos trilhos para andar, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Valeu!